Boa noite, amados hermanos, amados irmãos todos los que están e todos os que en diferentes estão em lugares, diferentes lugares, reunidos, ministros y os congregaciones, ministros e suas congregações, bien, e também misionero Miguel Bermúdez ao missionário Miguel Bermúdez Marim, quien nos habló quem nos falou hace algunos minutos, há alguns minutos que lo atrás. bendiga allá en Que Deus o abençoe donde se encuentra, onde en la se República. encontre na República Mexicana. Es para mí una bendición Para grande mim é uma grande bênção estar con ustedes, estar hoje com vocês aqui para compartilharmos unos momentos alguns momentos de companheirismo alrededor de la em palabra torno de da Dios palavra de Deus y su programa, e o seu programa correspondente a este tempo final. para lo cual Para isso, quiero leer unas eu quero ler palabras algumas palavras en Hechos no livro dos Atos, capítulo no capítulo 1, verso 1 en adelante. do versículo 1 em diante, onde diz: En el primer Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, hablé acerca de tudo de todas las o que cosas Jesus comenzó começou não só a fazer, mas a ensinar, el día en que fue recibido arriba, até o dia em que foi recebido em cima, mandamiento depois de ter dado mandamentos Espíritu Santo pelo Espírito Santo apóstoles aos apóstolos que escolhera, a quienes aos quais também, después de haber depois de ter padecido, presentado vivo, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, apareciéndose sendo visto por eles por espaço 40 días, de 40 dias, hablándoles acerca e de falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, lo que se verá, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. porque Juan ciertamente Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados el Espíritu com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. y la página, el capítulo 1 mismo, E verso continuando, nesse mesmo capítulo 1, 6 en adelante, no versículo 6 em diante, continúa diciendo, continua dizendo: entonces los que Aqueles, se pois, habían que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará restaurarás tu el reino. neste tempo o reino a Israel? Y les dijo, E disse-lhes: no os Não vos pertence saber os tempos ou as estações que el Padre que o Pai estabeleceu en su poder, pelo seu próprio poder, pero recibiréis poder mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. y habiendo dicho E quando dizia isto, habiendo dicho vendo-o eles, foi elevado às alturas, y le recibió una nube e que le ocultó. uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Y luego el capítulo 2, E depois, no capítulo 2 verso 1 en adelante, do livro dos Atos, do versículo em diante, diz: de los hechos, cuando llegó el E día de cumprindo-se o dia de Pentecostes, Pentecostés, estavam todos concordemente no mesmo lugar. y de repente vino del cielo E, un estruendo como de un viento recio que de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. aparecieron lenguas separadas E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. y fueron todos E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
Que Dios bendiga Que nuestras Deus abençoe as nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. en esta ocasión, Nesta ocasião, en la introducción na introdução para el tema de escuela para o bíblica tema da escola bíblica del próximo domingo, do próximo domingo, que tenemos como tema e hoje temos como tema Unânimes el Juntos, aposento alto, no aposento alto, recibiendo recebendo el Espíritu Santo. o Espírito Santo. Hoy solamente Hoje será somente minutos alguns minutos como uma introdução para el tema e preparação para o tema da escola bíblica del próximo, do próximo domingo, o sea, pasado mañana. ou seja, depois de amanhã. Pueden tomar asiento si Queiram tienen assentar se tenham a bondade. la promesa que Cristo le había A promessa que Cristo havia feito de parte de Dios quando disse que da parte era de que Deus recibirían receberiam Espíritu Santo. o Espírito Santo. A Nicodemo Cristo le dijo, Cristo disse a Nicodemos: de cierto te digo, em verdade te digo que quem não nasça de novo não pode ver o reino de Deus. y también le dice, E disse-lhe também, quando Nicodemos perguntou-lhe como poderá se fazer isso, porventura um homem pode, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? E nascer, le dice, de cierto, Cristo lhe disse: que el que no nazca em verdade vos digo y del que Espíritu quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. lo que es nacido de la carne, O que é nascido da carne é carne, lo que es nacido e o del que é nascido do Espírito, Espíritu es. Espírito é. Y ahora E assim, se requiere el nuevo é requerido o novo nascimento, receber o Espírito de Deus, nascer do Espírito de Deus, para se entrar no reino de Deus. y por consiguiente E, consequentemente, obtener obter la vida eterna. a vida eterna. Que en el reino de Dios se Porque no reino de Deus se nasce na vida nace, eterna. este reino terrenal se Nesse reino terreno se nasce para a vida temporária, pero nos da la oportunidad mas não dá a oportunidade de fazermos contato com a vida eterna por intermédio de Cristo nosso Salvador, escuchando su voz. escutando a sua voz, o seu evangelho. Dijo, Cristo disse: também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais também devo traer, trazê-las. oirán mi voz. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. São João capítulo 10, 10 do versículo en adelante, 10 al 3. 10 até o versículo 30. También dice, Por isso ele disse também: el que es de Dios, quem é de Deus, ouve a voz de Deus. San Juan capítulo São 8, João capítulo 8, versículo 47. y San Juan capítulo 10, verso 27. E no capítulo 10, versículo 27 ao 30, ele disse: quem é de Deus, La voz de Dios hoy. ouve a voz de Deus. San Juan capítulo 8 y el capítulo Isso está em São João capítulo 10, 10 dice, mis ovejas oyen nos versículos y me siguen. 10 Y yo ao 30. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu as conheço e lhes dou vida eterna. a vida eterna, Y no perecerán e jamás. jamais perecerão. Meu Pai que as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos Cosas somos. um. Ese es San Juan capítulo 10, verso Isso está em São João capítulo 10, versículos 27 ao 30. Cristo le da vida eterna. Cristo dá a vida eterna a todas essas ovelhas que o Pai lhe deu, para que lhes dê a vida eterna, e as quais são do Pai. Esos son los elegidos de Dios, Esses são os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, los descendientes, os descendentes de Deus, la familia de Dios, a família de Deus, formarían que formaria a igreja do Senhor Jesus Cristo, bajo sob el nuevo pacto. o novo pacto. Siguiente es la iglesia del E, nuevo consequentemente, a igreja do novo pacto,
composta pelos crentes em Cristo, judeus e gentios. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, no dia de Pentecostes, nasceu recebendo as primícias do Espírito, e 120 obtiveram o novo nascimento, nascendo no reino de Deus. E depois, mais 3.000 pessoas creram, foram batizadas e foram acrescentadas na Igreja do Senhor Jesus Cristo. E continuaram nascendo no reino de Deus milhares e milhares de pessoas, na medida em que Pedro e os apóstolos pregavam o Evangelho. E até este tempo final, continuou-se entrando no reino de Deus milhões de seres humanos que nasceram de novo no reino de Deus, por meio do novo nascimento, ao receberem o Evangelho de Cristo e recebê-lo como Salvador, serem batizados na água no seu nome, e Cristo batizá-los com o Espírito Santo e fogo, e produzindo neles o novo nascimento. Essa é a família de Deus, os filhos e filhas de Deus, que também estão representados no templo, como o templo que o rei Salomão construiu, e no tabernáculo que o profeta Moisés construiu, lá no deserto, no qual Deus habitava no lugar santíssimo, em cima do propiciatório, que era a tampa da arca do pacto, e tinha 2 querubins de ouro sobre ela, um de cada lado dessa tampa da arca do pacto, ou seja, sobre o propiciatório havia um anjo de um lado com suas asas estendidas e olhando para o centro, porque embaixo deles estava a arca do pacto, e dentro dela, dentro da arca, estavam as tábuas da lei. E eles são os que protegem a arca do pacto e, consequentemente, as tábuas da lei, o pacto divino. E ali era onde o sumo sacerdote levava o sangue e o espalhava com a sua mão por cima do propiciatório, diante da presença de Deus, e tudo isso era tipo e figura do que Cristo, o sumo sacerdote, Melquisedeque, faria no céu, como intercessor de cada um dos que estavam escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E vejam bem, que quando Moisés dedicou o seu templo ou tabernáculo a Deus, Deus veio nessa nuvem e entrou para dentro do tabernáculo e repousou em cima do propiciatório entre os 2 querubins de ouro. Por isso, quando os 2 filhos de Arão entraram sem a permissão e com perfume e fogo estranho, eles morreram queimados pelo fogo da presença divina, porque Deus é fogo consumidor. E foi proibido que entrassem no lugar santíssimo, com exceção do sumo sacerdote, uma vez por ano. E assim, podemos ver que essa vez ao ano que entrava era no dia da expiação, e entrava com o sangue da expiação. Nesse tabernáculo, Deus habitava no lugar santíssimo, em cima do propiciatório. Por isso, ali não havia luz física, mas a luz da presença divina.
Y da presença de Deus. E así era también con assim el também templo era que construyó com o templo que o rei Salomão construiu. cuando lo Quando terminou de construí-lo, fue dedicado a Dios. foi dedicado a Deus. Vino en E Deus veio na nuvem de luz, una nube numa nuvem ali, e entrou. y no podían ministrar los sacerdotes. E os sacerdotes não podiam ministrar por causa da presença da La nuvem, presencia de Dios que da entró presença de Deus que entrou al templo ao templo y pasó al lugar santísimo. e passou ao lugar Como santíssimo, había sucedido en el como havia tabernáculo sucedido no que había tabernáculo construido Moisés. que Moisés havia construído. Porque El tabernáculo o tabernáculo que Moisés construiu y el templo que e o construyó templo que o Salomón rei Salomão construiu es figura eram representação do templo espiritual que Cristo construyó, que Cristo construiria, el cual es llamado o qual é chamado del nuevo pacto, Igreja do Novo Pacto, compuesta por los composta pelos Cristo, crentes em Cristo, nuestro Salvador. o nosso Salvador. Nació con el bautismo del Espíritu Santo. Nasceu com o batismo do Espírito Santo sobre 120 pessoas no dia de Pentecostes, recebendo as primícias do Espírito. Ido creciendo E veio crescendo cuerpo místico de creyentes, esse corpo místico de crentes sentado en lugares celestiales, que está sentado em lugares celestiais no reino de Cristo. y en el tiempo final E neste tempo final para la construcción será completada a construção desse templo espiritual. E recordem que San Pablo dice, São Paulo disse somos templo que de nós Dios, somos templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. también habla de la iglesia E também nos fala da igreja templo de Dios, como templo de Deus. y el mismo Cristo E o próprio Cristo, en San Juan capítulo em 2, São João, no 17 en capítulo adelante, 2, verso 17 em diante, falando do seu corpo físico, disse: destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Falando su cuerpo do seu corpo como sendo um templo de Dios, onde Deus morava. y San Pablo nos E São enseña Paulo también nos ensinou também que somos templo de que Dios, nós somos Espíritu templo de Deus mora en e que o vosotros. Espírito de Deus habita em nós. Para el día postrero, Para o último para dia, el tiempo final, para o tempo do fim, la plenitud de Dios a plenitude de Deus virá al templo ao espiritual, templo espiritual, iglesia, a sua igreja, como vino como veio ao tabernáculo que Moisés construiu, estuvo construido, logo depois de y al construído. templo que construyó Salomón, E depois, no tempo que o rei Salomão construiu, após estar construído. luego que esté construido, E depois que esteja construído, una piedra virá a última pedra, a pedra angular, que é a vinda de Cristo. se llevará E a cabo se realizará a dedicação, a inauguração do templo mais importante, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, composta pelos crentes em Cristo, que han vivido en edades diferentes que viveram em eras diferentes e que, en este tiempo, neste tempo final, se completará será completada com os crentes de este tiempo en el deste que tempo no qual nós vivemos que estarán e que estarão cuerpo místico no de corpo místico de Cristo, o nosso Salvador, como piedras vivas, como dice cortados como pedras vivas, como nos diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante, onde diz que nós somos pedras vivas para un templo templo espiritual. espiritual. Ese templo es la iglesia. E esse templo é a igreja. Y esa piedra viva E essa pedra viva quem é? uno de nosotros. Cada um de nós. La piedra angular que E a pedra angular quem é? Jesus Cristo, nosso Salvador. que como piedra viva Assim que, como pedra viva, estamos en el templo, estávamos no templo espiritual, onde virá la venida del a vinda do Senhor, se cumplirá la onde se cumprirá a vinda do Senhor, en la etapa na etapa final da sua igreja, que é de piedra a etapa, a era da pedra angular, del lugar santo a era do lugar santíssimo da igreja do Senhor Jesus Cristo, para la glorificación para a glorificação de su iglesia da sua igreja, con una doble porción, la com a dupla porção. Primeira porção espiritual, ao receber o Espírito Santo, cada cual en su tiempo, en su e etapa, cada pessoa em seu tempo, recibir la plenitud e no último dia recebermos a plenitude
com a transformação dos nossos corpos. Nós que estaremos vivos neste momento e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados. E assim será, como sucederá no templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja. E que no tempo final ele virá em sua vinda a ela para a inauguração, digamos, para a dedicação desse templo, onde Cristo habitará em toda a sua plenitude na sua igreja. E assim como ele foi glorificado, nos glorificará. E então seremos iguais a Jesus Cristo, com corpos glorificados, jovens, que estaremos apresentando de 18 a 21 anos de idade. E com todo o poder. Recordem que quando Jesus mandou ficar em Jerusalém, receberia o poder, e agora, na sua segunda vinda, nos dará o poder em toda a sua plenitude, sem limitações. Seremos transformados como ele prometeu, porque é a sua promessa. Assim como foi a promessa de receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes, o que aconteceu lá foi baseado no que Deus prometeu, o cumprimento do que Deus prometeu, o qual esteve se cumprindo de era em era, e para o último dia, a dupla porção, a glorificação ou transformação dos nossos corpos, onde receberemos corpos imortais glorificados, semelhante ao corpo glorificado que Cristo, nosso Salvador, tem. E está tão jovem como ele subiu ao céu. Assim como ele foi para o céu, jovenzinho e glorificado, assim tem permanecido, porque no corpo glorificado a pessoa não envelhece. Esse é o corpo que eu necessito. E breve. E quem mais? Cada um de vocês também. Portanto, temos de estar como eles estavam no dia de Pentecostes. Aqueles 120 crentes que estiveram ali reunidos, unânimes e juntos, no aposento alto, recebendo o Espírito Santo, esperando receber o Espírito Santo. Nós temos de ir para Jerusalém. No aposento que está lá, não. Já temos o aposento alto da era da pedra angular. Esse é o aposento alto do corpo místico de Cristo, o nosso Salvador. O templo de Cristo é o aposento alto. É o aposento do reino. Portanto, aí é onde nós temos de estar, juntos e unânimes. Não um pensando de uma forma e outro pensando de outra forma, mas crendo na palavra que Deus esteve nos dando e assim aguardando para recebermos a nossa transformação, a qual está muito próxima, e trabalhando para que se cumpram as promessas que foram feitas. Sabemos que há uma promessa que se cumprirá numa grande tenda catedral, portanto, trabalhando nesse projeto, porque queremos que se cumpra essa promessa, onde o Senhor Jesus Cristo estará e se manifestará em toda a sua plenitude. Portanto, há uma promessa de uma grande tenda catedral, onde haverá uma manifestação plena de Deus, que impactará a toda a humanidade. E por causa das facilidades que há de satélites e internet,
e outros meios de comunicação, en el país donde las no país onde as pessoas vivam, podrán estar viendo poderão lo que estar está pasando vendo o que estará se passando en ese lugar. nesse lugar. Por lo tanto, Portanto, es importante tener é importante ter pantallas bons que telões se vea al de televisão onde se veja nitidamente as y transmissões el audio que se e também um bom áudio para se escutar, recibir para que la recebam palabra que esté a siendo palavra que estará sendo dada ali, y recibir las bendiciones recebendo as bênçãos de Deus también. também. Por lo tanto, Portanto, la iglesia del Señor a Igreja do Senhor Jesus Cristo, neste tempo final, estará trabajando en ese estará trabalhando neste projeto da construção de uma grande tenda catedral, porque está basada porque está baseada en una promesa bíblica numa promessa bíblica, donde Dios se va a manifestar onde Deus se manifestará en toda su em toda a sua plenitude. y desde allí E desde ali impactará impactará toda la toda a humanidade. Así es que Assim é el domingo próximo continuaremos que no domingo próximo continuaremos. Hoje foi só uma introdução del estudio bíblico de la do próxima estudo domingo. bíblico do próximo domingo. Dios les bendiga y les Que guarde. Deus lhes abençoe e guarde. Si hay una persona que E todavía se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo, pode fazê-lo agora. por usted E oraremos por você. E pode passar aqui na frente orar por para que oremos usted por você. y en los diferentes países E nos diferentes países também podem chegar aí na frente para orarmos por no ha vocês. recibido a Cristo todavía. Todas as pessoas que não receberam Cristo podem recebê-lo, para que Cristo as receba no seu reino e as coloque Templo espiritual no seu que es. templo espiritual, que é a sua igreja. Vamos a estar puestos en Vamos pie ficar para todos orar em pé para orarmos personas que de por essas diferentes pessoas de países diferentes están países que estão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Padre celestial, en el Pai nombre del Celestial, Señor Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho ante Ti com todas estas pessoas em diferentes países que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. repita conmigo E agora repita comigo esta oração. Os que vieram aos pés de Cristo en esta ocasión. nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda, Creo en tu muerte, la creio na Tua morte na cruz do Calvário, sacrificio de como sacrifício da expiação pelos nossos pecados, e creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que podemos ser salvos. doy testimonio Dou testemunho público da minha fé em Ti, y de tu fe en mí da Tua fé em mim, y te recibo e eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. te ruego perdones Rogo-te que perdoe meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, e produzas o novo nascimento em mim. quiero nacer en tu reino. Eu quero nascer no Teu reino, eu quero viver eternamente. Una realidad en mí. Torne uma realidade em mim a salvação que Tu ganhaste para mim na cruz do Calvário. Te lo ruego en Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. que Dios les bendiga Que Deus os abençoe grandemente, y les coloque en su que os coloque no seu corpo místico de crentes, a todos los que están recibiendo a Cristo a como todos Salvador. os que estão recebendo Cristo como Salvador hoje. Y ahora E agora, preguntar a los que han venido a los pies de Cristo vão me perguntar os que vieram aos pés de Cristo hoje: ¿cuándo me pueden quando bautizar? podem me batizar? Pueden Quando bautizarme. podem batizar-me? Cristo dijo, Cristo disse: "Id ide por todo o mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Yo he creído Eu criei en Cristo. em Cristo, portanto, eu quero ser batizado. Dirán ustedes, Assim dirão vocês:
bien pueden ser bautizados. e podem ser batizados, e que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em vocês. El bautismo en agua no O batismo na água não tira pecados, o sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado, mas o batismo na água é um mandamento de Cristo, nosso Salvador. mismo Cristo. O próprio Cristo foi batizado por João Batista. Cristo fue bautizado. Se Cristo foi batizado por João Batista, nós muito mais temos necessidade de ser batizados. É porque no batismo na água nos identificamos com Cristo na sua morte, seu sepultamento e ressurreição. Cuando la persona Quando a pessoa recebe Cristo, muere el mundo. ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas do batismo, tipologicamente a pessoa está sendo sepultada. Y cuando es E depois, quando é levantada das águas batismais, ela está ressuscitando una nueva vida. para uma nova vida no reino de Cristo, o nosso Salvador. Por lo tanto, bien pueden ser Portanto, bautizados. todos podem ser batizados. Que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. Y nos continuaremos viendo E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. pasando una Continuem llena de la bendición. desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Nos veremos el próximo domingo E nos veremos no próximo domingo, depois de amanhã, com estudo bíblico, en Villa Bermúdez lá em Vila y Bermudes en los demás países. e nos demais países, através do satélite. Que Deus os abençoe, Continúen pasando que todos continuem desfrutando uma noite feliz. con ustedes Deixo com vocês al ministro Aquí. correspondiente en cada país, o ministro correspondente, al ministro Jensen, ao ministro Jensen, para Christian Jensen, e em cada país, o ministro correspondente para continuar.